Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um assunto que cobra muito na parte de redes de computadores, que seria os navegadores. Como que se dá essa continuação de redes de computadores? Os navegadores são aplicativos, são sistemas que permitem você conectar internet. Uma coisa que você precisa saber, e algumas bancas pesadas, costumam colocar uma terminologia diferente. Eles costumam cobrar o seguinte: se você compreende, gente, a ideia de browser. Ah, professor, o que seria browser? Browser é a mesma coisa que um navegador. Ele é um aplicativo que permite você conectar à internet. Uma coisa também bem interessante. Bom, não é porque esse aplicativo ele te permite conectar à internet que ele funciona somente para a internet. Pode ocasionar, por exemplo, se você trabalha numa intranet, que nós aprendemos na aula anterior, que seria uma rede de acesso restrito local, o navegador ser uma ferramenta para você acessar um sistema interno. Então, logicamente que por padrão ele é para navegar na internet, mas ele pode funcionar dentro de uma intranet como um sistema, tudo bem? Bom, outra coisa que eu preciso saber, professor, quais são os tipos? No concurso público, ele cobra 3 tipos de navegadores, tá? Aí eu preciso saber a especificidade de cada um? Não, mas você precisa saber, gente, quem são esses tipos. Os 3 que mais são cobrados para concurso público é o Mozilla Firefox, é o Internet Explorer e Google Chrome. Esses 3 você precisa aprender os nomes. Lembrando, eu tenho que decorar? Não. Decorar você esquece. Aprender você vai saber para o resto da sua vida. Bom, tem uma coisa que nós temos que levar em consideração quando se trata sobre Internet Explorer, é que é o seguinte: o Internet Explorer até o Windows 8, ele era padrão. Agora, o Internet Explorer, na versão mais atual do sistema operacional Windows, que é o Windows 10, ele mudou a sua nomenclatura. Agora não se chama mais Internet Explorer, ele se chama o Microsoft Edge. Então, vamos lá novamente. Tem 3 tipos de navegadores que cobram em concurso público, tá? Se ele cobrar, por exemplo, a versão mais atual do Windows, né, que seria a versão Windows 10, ele pode te perguntar qual é o navegador padrão. E aí pode ter a palavra padrão ou nativo. Se ele falar que é o Windows 10, o navegador padrão, gente, é o Microsoft Edge. Tá? Agora, se ele perguntar o seguinte, como costuma perguntar, qual é o navegador padrão do Windows 7? Aí você vai marcar Internet Explorer. Uma coisa também muito importante: tanto o Internet Explorer quanto o Microsoft Edge, eles são nativos, ele é da própria Microsoft. Já aconteceu em concursos anteriores que eles citam o seguinte: por ser o sistema operacional Windows, não é permitido instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox de forma paralela. Então imagine só, ele fala o seguinte, que se você tem o Internet Explorer instalado nessa máquina, eu não posso instalar outro sistema operacional, eu tenho que desinstalar esse para instalar. E isso é mentira, porque você pode instalar, desinstalar, pode utilizar os dois ao mesmo tempo, de forma simultânea, e isso não interfere em nada. Então, claro que ele já vem instalado, mas eu posso instalar outro? Pode. E os dois podem trabalhar de forma conjunta? Pode sim também. Então, sabemos aí algo sobre os tipos, né? Se ele perguntar sobre a evolução, você tem que lembrar que é Internet Explorer, e se perguntar qual que é a evolução, é o Edge. Uma coisa que eles costumam fazer, e isso é uma pegadinha, e vocês viram já na aula de manipulação de informações através do sistema operacional Windows, é que ele pode tentar confundir a sua cabeça. Porque nós temos 2 coisas. Nós temos o Windows Explorer e nós temos o Internet Explorer. Professor, qual que é a diferença? As palavras são muito parecidas, são muito semelhantes. O Windows Explorer, gente, ele é o gerenciador de pastas e arquivo do Windows. E o Internet Explorer é o aplicativo que permite você conectar à internet. Então, vejam só, se ele colocar lá, é considerado o Windows Explorer como um navegador, você vai marcar falso. Vejam que caiu na questão do ano de 2018, lá na Câmara de Salvador, né? E a banca que realizou isso foi o FGV, para o cargo de assistente, e ele pergunta a seguinte coisa, tá? Bom, considere os seguintes aplicativos. Google Chrome, ele é um navegador. Firefox, ele é um navegador. Internet Explorer, ele é um navegador. E Windows Explorer, bom, eu já sei que ele não
é um navegador. E vamos verificar qual que é a questão que ele cobra. Da lista acima, são destinados à navegação na internet somente os aplicativos. Bom, você já vai eliminar de cara todas as assertivas que tiver a opção 4. Porque o Windows Explorer, gente, nós sabemos que ele não é um navegador para a internet. Ele é um aplicativo que permite gerenciar arquivos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. E pastas. Então, vamos lá, 1 e 2 é? Sim, só que o 3 também é um navegador, então você pode eliminar. 1 é, 2 é, 3 é, opa! Até então, achamos nosso gabarito, mas vamos verificar o restante. O 4 não é, o 4 não é, o 4 não é. Essa questão você poderia muito bem utilizar a técnica de probabilidade e erro, porque todas que tiver assertiva 4, nós sabemos que está errado. Então, logicamente, que você saberia que ficaria entre a resposta da alternativa A e a resposta da alternativa B. Então, pergunta muito interessante que aconteceu neste ano de 2018, né? Que massifica o nosso conhecimento quando ele fala sobre tipos, tá? Bom, o próximo assunto que ele pode cobrar para vocês é a questão do funcionamento na internet. E aí você precisa entender algumas coisas. Bom, quando você trabalha na internet, gente, você tem essa nomenclatura. Por exemplo, esse é o site da LAC Concursos. E ele pode te perguntar, gente, alguma parte da URL, tá? O que significa URL? O URL é o endereço. É o endereço, né, que nós chamamos de domínio, na internet. Por exemplo, você na sua casa, você tem um endereço que é o seu CEP, que é a sua localização, né, num estado, num país, numa cidade. Quando você trabalha no mundo virtual, quando você trabalha na internet, você também tem um endereço de domínio. Então, por exemplo, lacconcursos.com.br é o endereço na web. E o que eu preciso saber? A primeira coisa, ele te identifica qual é o protocolo que você está utilizando para a navegação na internet. Na aula passada, na aula 3 de redes de computadores, nós vimos que quando se trata sobre navegação na internet, eu posso utilizar dois protocolos. Qual que é a diferença que existe de um para o outro? Se você está utilizando HTTPS, você sabe que está seguro. Por quê? Porque existe um certificado digital, existe uma terceira parte que está trabalhando com a autenticidade desse site. E, normalmente, quando ele é seguro, é porque ele está criptografado. Tá? É como se fosse Opa, assassinando o português aqui, gente. Criptografado. Como se fosse um selo de segurança, tá? Que permite criar, né, uma identidade. Bom, mas eu poderia também, está escrito assim, http://. Qual que é a diferença? Este não é seguro, este não possui certificado digital e este possui certificado digital. Bom, depois do // existe a nomenclatura www. O que significa www? Significa que você está na internet. World Wide Web. Então, rede de alcance mundial. Então, toda vez que tiver essa nomenclatura, significa que você está na internet. Outra coisa importante, depois da pontuação da separação, vem o nome do domínio, tá? Então, a identificação na web,
da LAC Concursos é LAC Concursos. Uma coisa que nós temos que levar em consideração, tá, gente? Não é porque a empresa se chama LAC Concursos que o seu domínio obrigatoriamente tem que ser LAC Concursos. Porque eu, ou assim como vocês que estão assistindo agora, podem ir lá no site, né, no órgão chamado Registro BR, que é a entidade que regulariza os nomes de domínios no Brasil, e cadastrar, por exemplo, uma vez que ninguém pegou esse nome para si, você pode cadastrar. Por exemplo, se você pegar o site do Banco do Brasil, não é bancodobrasil.com.br, é simplesmente BB, né? Então, nem sempre, tá? O endereço na internet, o endereço na web é o mesmo nome da empresa. E aí, o que eu preciso saber? Depois que eu tenho o nome do domínio, eu tenho o tipo de domínio, tá? Por exemplo, se está .com, significa que esse domínio tem o objetivo comercial, tá bom? E nós vamos, em um próximo slide, definir os que mais existem, os que mais se cobram, tá? .br, gente. .br vem da parte de nacionalidade. Se o domínio da LAC Concursos fosse .com.pt, significaria que ela é da nacionalidade portuguesa. Então, se ela tivesse o .nz, da Nova Zelândia, então isso seria a definição. Se não tem nada depois do .com, significa que ela é internacional. Tudo bem? Então, essa é a nomenclatura que você precisa saber. Esse seria o funcionamento de um site, né, de um domínio na internet. Primeiro eu tenho o protocolo de navegação que eu estou utilizando, se é seguro, se não é. Depois eu falo se está na internet, que é o caso da LAC Concursos, o nome do domínio, eu falo que ela é comercial e a sua respectiva nacionalidade. Bom, eu falei para vocês que existem vários tipos de domínio. Quais são os tipos de domínio que eu preciso saber, professor? Bom, .com, já sabemos que ele é comercial. Só que existem outros, tá? E o que você precisa aprender são esses aqui. Toda vez que tiver 1000, significa que ele é militar. Tanto é que se você entrar dentro do site do Exército Brasileiro, você vai ver que o final da URL está escrito .1000. Se você, por exemplo, entrar numa instituição voltada para a educação e vai existir lá, por exemplo, .edu, então significa que ele é educacional. Uma vez que tiver extensão, por exemplo, o MEC, é mec.gov, significa que ele é governamental. Se ele tiver, aqui não é edu, desconsiderem edu, aqui seria org, tá? Org significa o quê? Organizacional, tudo bem? Então esses são os tipos de domínio. Não é obrigatório ser todos comercial, podem existir vários outros tipos de domínio, tudo bem? Dicas. Inclusive eu dei uma analisada, o CESP cobrou, salvo engano, em 2 tipos de carreiras. Carreira administrativa, salvo engano, e carreiras policiais. Ele cobrou o uso da tecla Ctrl quando você está utilizando um navegador. E aí preste atenção, normalmente quando você está trabalhando numa empresa, nós tentamos eliminar o máximo possível de mouse, sempre trabalhar com teclado. Então imagine que você está entrando no site da LAC Concursos, você digitou www.lacconcursos.com.br e aí para você dar o sim, né? Lá na URL, você pega o mouse e clica lá para abrir, né, para avançar. Ou você pode dar simplesmente um Ctrl, tá? Enter, assim que você estiver digitando. Quando você dá um Ctrl Enter, ele vai redirecionar para a página que você quer. Então você digitou a URL, tá? Não sei o que é URL, endereço. E apertou a tecla Ctrl mais Enter, ele vai redirecionar. Então ele faz a função do seu cursor, também chamado de mouse. Outra dica que cai em concurso é o seguinte, imagine que você possua vários links, né? Então aqui está o link do site da LAC Concursos, aqui está a aula 1, do professor João Kleber. E aqui está a aula 2 do professor João Kleber. Suponha que você quer abrir essas aulas em várias guias, tá? Porque existe a página, e nessa página a gente pode dividir em partes menores, que nós chamamos de guias. Ele pode perguntar o seguinte,
como que eu posso fazer com que esses dois links de aula possam abrir em partes diferentes? Você simplesmente vai apertar a tecla Ctrl e dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, você clicou com Ctrl, clicou na aula 2, segurado a tecla Ctrl e clicou na aula 1, o que vai acontecer? Vai abrir uma nova guia, a aula 1 do professor João Kleber, e vai abrir uma nova guia, a aula 2 do professor João Kleber. Então, vejam que essas duas dicas aqui estão caindo em concurso. A funcionalidade da tecla de atalho Ctrl. Então, Ctrl mais Enter, ele vai redirecionar para a URL, e Ctrl mais clique do mouse, ele permite abrir uma nova guia. Tudo bem? Bom, gente, agora nós iremos abordar um assunto muito interessante que eles estão cobrando no ano de 2017 e no ano de 2018. Para que você entenda sobre isso, eu vou voltar um pouquinho lá na aula 3, na aula de redes de computadores. Você aprendeu o seguinte: quando eu trabalho com transferência de arquivos, né, quando eu envio um arquivo, por exemplo, do meu computador para a internet, eu estou fazendo um upload. Quando eu pego um arquivo da internet e baixo para o meu computador, eu estou fazendo um download. Aonde que eu quero chegar? Se eu estou baixando um arquivo na internet, certo? Eu vou trazer para o meu computador e ele vai para uma pasta. Que pasta será essa? Pasta chamada de download. Bom, ele pode perguntar isso? Pode, só que ele pode avançar ainda mais. Ele pode te perguntar, gente, o seguinte: sabendo que a pasta é download, aonde fica armazenado todos os arquivos que você baixa através do seu navegador, por exemplo, o Google Chrome. Ele pode perguntar: supondo que você queira encontrar dentro do seu computador, qual é o caminho que eu consigo encontrar esses arquivos, né? E aí você precisa voltar um pouquinho para a parte de hardware e lembrar de uma coisa: se eu salvei esse arquivo, eu salvei ele aonde? Dentro do HD. E o HD é simbolizado pelo sistema operacional, gente, através de letras. Normalmente, a letra que inicia o HD é a letra C, barra. Bom, sei que está no meu HD. Só que aí você tem que pensar o seguinte: um computador ele pode possuir vários usuários. Por exemplo, aqui na LAC nós temos vários usuários. Nós temos usuários para estagiários, usuários para técnicos, usuários para supervisores, usuários para professores, para direção, e assim vai. Então, cada tipo de usuário ele tem os seus documentos. Então, eu não posso criar uma pasta download e compartilhar para todo mundo. Então, o caminho vai ser o seguinte, ó. Eu estou dentro do meu HD, o arquivo está dentro do meu HD, só que ele está dentro de uma pasta que é chamada de users, que se você pegar a tradução literal significa usuários, e aí eu tenho que especificar qual é o usuário que eu quero. Por exemplo, se está no usuário do professor João, vamos supor que o meu nome do usuário seja João. Bom, já encontrei o arquivo? Não, porque sabemos que quando você baixa na internet, ele fica armazenado dentro de uma pasta. Pasta essa que é chamada de downloads. Então, veja só. Na brincadeira, a gente aprendeu, né, qual é o caminho correto, tá? Aonde ficam os arquivos armazenados no seu computador. Primeiro, identifico o meu HD, que normalmente ele é simbolizado por uma letra, barra. Depois, eu informo que existe usuários. Eu tenho que especificar qual que é o usuário que eu quero. E, logicamente, uma vez que eu especifiquei qual usuário que eu quero, eu tenho a pasta que eu quero verificar quais arquivos que eu baixei, que seria a pasta... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Downloads. Bom, ele pode perguntar dessa forma, ele pode perguntar qual é o caminho, e outra, ele pode perguntar qual é a tecla de atalho, tá? Qual é a tecla de atalho?
Ctrl J. E isso é específico? Não, é para todos os navegadores. Então, uma vez que você utiliza a tecla Ctrl J para qualquer navegador, ele vai abrir esse caminho aqui para você, c:/user/joão/download, tudo bem? Então vejam só, ele pode perguntar onde é armazenado o arquivo, qual é o local que é armazenado esse arquivo e qual é a tecla de atalho. Então só no assunto download, olha o tanto de vertente que você pode ter no seu concurso público, tá? Para massificar seu conhecimento, gente, vamos responder essa questãozinha aqui de 2018, lá do Detran do Maranhão, para o cargo de assistente. E ele cobra o seguinte: o navegador para a internet Google Chrome, em sua versão mais atual, está instalado no disco C. Olha, ele já falou a letra para você. De um computador com sistema operacional Windows 7. Ao fazer um download de um arquivo utilizando o Chrome, por padrão, o arquivo será armazenado na pasta. Bom, eu tenho que ter o nome do HD, praticamente o nome do HD está em todos, né? Então, vamos por parte. Primeiro, não existe armazenamento na área de trabalho. Não sei o que é área de trabalho? Desktop, tá? Então, quando você liga o computador, aquela tela que se inicia, aquela tela que fica todos os ícones que você pode trabalhar, é chamado de área de trabalho. Então, você já pode eliminar de cara, tudo bem? Vamos para a próxima. C, usuários, tá? Bom, usuário está na versão português, certo? Então, vamos considerar que aqui está correto, tá? Bom, depois que eu coloco usuários, eu posso colocar o nome do usuário. Lembra do João? Eu tenho que falar qual usuário que eu estou, depois eu tenho que falar o nome do usuário, João. E depois que eu falo o nome do João, eu tenho que falar a pasta onde eu baixo todos os arquivos, que é download. Então, essa alternativa aqui, até o momento, é a que mais está correta, né? Bom, vamos para a próxima. C, nome de usuário. Não, eu tenho que especificar a pasta usuários primeiro, para depois identificar o nome do usuário. E primeiro, de cara você já pode eliminar, porque não existe área de trabalho. A área de trabalho é a área inicial, então você pode eliminar aqui também. D, C, home, não existe home, que significa início, tá? Existe o quê? Users ou usuários, como não tem nenhuma dessas duas nomenclaturas, você pode eliminar. C, nome do usuário, também não. Poderia ter C users ou C usuários. Então, logicamente, que a que está mais correta é essa. Eu identifico o meu HD, eu tenho que identificar os usuários que existem no computador, qual é o usuário que eu quero e qual é a pasta que eu quero. Pronto, está aqui o nosso gabarito, tá? Alternativa B. Bom, agora que nós falamos as partes básicas de um navegador, nós iremos abordar assuntos mais relevantes, assuntos mais técnicos, tá? Nós iremos abordar agora detalhadamente sobre zoom na tela, sobre o que seria favoritos, históricos, feeds, navegação por cursor, cookies e navegação segura, tá? O primeiro que nós iremos abordar é zoom na tela, tá, gente? Bom, por padrão, todo navegador ele possui o zoom de 100%. 100%, tá? Então, se ele te perguntar qual que é o zoom padrão, tá, do seu navegador, 100%. E aí ele pode perguntar o seguinte, como que eu faço para aumentar o zoom? Você pode utilizar duas teclas de apoio, tá? Você pode apertar a tecla Ctrl, tá? Mais scroll do mouse, que seria aquela barra de rolagem. Deixa eu desenhar o mouse. Aquela barra de rolagem que fica no meio do botão esquerdo e do botão direito. É chamado de scroll lock, que permite você, chamado de barra de rolagem, ela pode rolar para cima ou para baixo, você vai aumentar ou diminuir. Ou você pode utilizar isso aqui, ó, Ctrl mais. Ele permite aumentar. E se você apertar a tecla Ctrl mais menos, permite diminuir. Então, veja só, eu posso utilizar dois tipos de recursos, somente teclado, Ctrl mais, ou se eu quero diminuir, Ctrl menos, ou eu posso utilizar a tecla de atalho, né, utilizando mouse e teclado, Ctrl scroll do mouse para aumentar, Ctrl scroll do mouse para diminuir.
Tudo bem? Então, vejam que ele pode cobrar isso. E aí ele pode falar o seguinte, supondo que você esteja com 150% de exibição, de zoom na tela, e você quer voltar para o padrão, que seria 100%. Qual é a tecla rápido, que você permite voltar instantaneamente? Né? Porque se eu apertar menos, vai voltar para 125, depois vai sair para 100. Então não vai ser muito rápido, né? Vai ter que ter 2 divisões até eu chegar ao nível padrão que eu quero. Então se eu aperto Ctrl 0, tá? Ctrl 0, você volta para o padrão. Significa que não vai ser aplicado nenhum zoom, nem para maior, nem para menor. Tá? Então, Ctrl 0 permite voltar ao padrão. Bom, aprendemos sobre a questão de zoom, né? Que também cobra-se a questão de aumentar o zoom ou diminuir o zoom, seja por teclas de atalho ou utilizando o cursor. Ele pode perguntar também, gente, sobre central de favoritos. Tá? O que é central de favoritos? Central de favoritos nada mais é do que você pegar uma URL, por exemplo, da LAC Concursos, e salvar no seu computador. Então, uma vez que você salvou a primeira vez, vai aparecer uma estrelinha, né? Na qual, por exemplo, em vez de você ter que digitar www.lacconcursos.com.br, você clica nessa estrelinha, na qual vai aparecer todos os sites favoritos seus, preferidos. E aí você simplesmente clica no link e ele vai te redirecionar. Então, você não tem um retrabalho de todo momento que você entrar na URL, ter que digitar. Essa que é a funcionalidade da central de favoritos. E aí ele pode cobrar o que seria favoritos, né? Que seria você criar uma preferência. E é outra coisa que ele pode cobrar é o seguinte, favoritos, cada usuário tem o seu. Mas imagine que você deu um problema na sua máquina, né? E você trabalha com várias pesquisas. Vamos supor que você tem que fazer pesquisas de sites, pesquisas de viagens. E você não vai lembrar de todos os sites, porque simplesmente ficava armazenada a palavra, você clicava nela e redirecionava para o site. Então ele pode perguntar o seguinte, eu posso salvar essa lista de favoritos? Sim. E eu posso, por exemplo, pegar essa lista de favoritos e mandar para outro computador? Sim. Mas no outro computador, por exemplo, eu estava utilizando o Internet Explorer. Só que no outro computador que eu vou utilizar agora, não existe mais o Internet Explorer. Por exemplo, estou trabalhando agora com o Google Chrome ou Mozilla. Eu posso trabalhar com a importação disso. Então, vejam que legal. A lista de favoritos ele permite que você tire o retrabalho. E uma vez que você fez toda aquela lista, demorou um determinado tempo, você pode transferir para outro local, certo? Então ele pode cobrar esse conceito de você. O que é central de favoritos, para que serve, e ele pode perguntar uma coisa também interessante. Qual é, tá, a tecla que permite abrir a central de favoritos? E aí você precisa aprender que tanto no Mozilla Firefox quanto no Google Chrome é igual. Ctrl Shift B. Ctrl Shift B. Agora, no Internet Explorer, a tecla de atalho é Alt C. Então, vejam só, se falou de Mozilla Firefox ou se falou de Google Chrome, você vai utilizar Ctrl Shift B. Agora, se ele falar do Internet Explorer, Alt C. Tudo bem? Bom, vejam como que ele pode cobrar isso na sua questão de concurso público, né? No STM, no Superior Tribunal Militar, do ano de 2018, para o cargo de analista, e a banca credora foi o CESP. Ele pergunta o seguinte, julgue o item seguinte relativo às noções de informática. No Google Chrome, o menu de configurações oferece a opção de importar arquivos de favoritos e configurações. No caso de aproveitar a lista de sítios favoritos, vimos isso lá na aula de redes de computadores. Sítios também pode ser chamado de site. Então ele está falando o seguinte, que é possível você entrar na configuração do seu navegador e importar a lista de todos os sites que você gosta, que você marcou lá como preferidos, tá bom? E aí ele continua. E a lista de senhas de acesso salvas, tá? Para uso em outros browsers, ou também chamado de dispositivos e computadores. Então ele fala o seguinte, é possível importar
né, as configurações, preferências de tudo que está salvo no meu navegador para outro? Sim, gente, é possível, sim. E até pode ser navegadores diferentes. Então, essa assertiva ela está correta, tudo bem? Então, uma vez que falar se pode, né, salvar em outro navegador ou outro computador, você pode marcar que está correta essa assertiva, tudo bem? Bom, vimos o que seria a parte de favoritos. Agora nós iremos abordar um assunto chamado de históricos, tá? Gente, tudo que você faz na internet, tá, tem um registro. Tem um registro de qual site você acessou, a que horas você acessou, né, e até o quanto tempo que você estava lá naquele site. E aí ele pode te perguntar, gente, o seguinte: qual é o local do navegador que permite salvar esse registro? E aí você vai lembrar na sua cabeça que é o histórico. Tá? Ele é o histórico, ele permite, tá, que você salve o horário que você entrou, tudo que você buscou, tudo que você pesquisou. Uma coisa importante, caiu numa banca falando o seguinte: esse é o navegador do professor João Kleber, eu abri o histórico, que nós vamos ver que tem uma tecla de apoio, e fui lá e simplesmente apaguei, limpei todos os dados da navegação. Exclui, por exemplo, senhas, exclui preenchimento automático, que é de formulários, né? Exclui o histórico. E ele pergunta: uma vez que eu fiz isso, ninguém consegue verificar o que eu fiz? Não, gente. A operadora, por exemplo, que você utiliza, seja se é Claro, TIM ou Oi, ela consegue visualizar que você teve acesso. O seu provedor de serviço consegue ver se teve acesso. E também o site referido, né? Se eu loguei, por exemplo, lá no site da LAC Concursos, lá no servidor da LAC Concursos, ele consegue identificar que eu acessei naquela determinada hora. Então, eu consigo apagar aqui localmente no meu computador, mas eu não consigo tirar a informação do meu provedor de serviço, muito menos ainda no servidor que está hospedado no meu serviço, no caso, a LAC Concursos, tudo bem? Outra coisa que ele pode te perguntar também: professor, existe alguma tecla de atalho que eu consiga abrir o histórico? Sim, essa tecla é Ctrl H, tá? É Ctrl H. Então, sempre eles cobram a questão de tecla no Google Chrome, tá? Então ele pergunta a questão de teclas bastante, tá, no Google Chrome, mas ele pode perguntar o conceito, seja no Mozilla Firefox, no Internet Explorer, até no Edge. Ele pode perguntar aquela questão que eu falei para vocês: apagou o histórico, sumiu tudo? Não, nada disso. Fica armazenado no provedor de serviço, que é onde eu acessei o site, o sistema em si, e também fica armazenado na operadora de telefonia, que me permite acesso à internet. Tudo bem? Vamos ver como é que cobra isso, tá, em questões de concurso. Bom, qual das alternativas... Essa questão foi do IF de Tocantins, do ano 2017. Ele pergunta o seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta a tecla de atalho que permite ao usuário pesquisar o histórico dos sítios? Que é a mesma coisa aqui, site, que você utilizou ou acessou recentemente. Sabemos que é Ctrl H. Então, está aqui nosso gabarito. Essa nem por eliminação, né, você conseguiria responder, porque é uma sopinha de letras. Então, lembrando, Ctrl H, ele é o quê? O histórico. Ctrl J, ele é o download, tá? Bom, navegação de cursor, tá? Muitas pessoas nunca ouviram falar disso, mas existe, tá? Bom, o que seria um navegador de cursor? Imagine uma situação hipotética que se você está trabalhando e você precisa finalizar a sua atividade. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, o mouse que você estava utilizando quebrou, né? E a gente, por exemplo, sabe que é muito ruim trabalhar sem mouse. Ele pode perguntar na banca de concurso, né? Uma vez que o mouse quebrou, como que eu consigo ativar as setas do teclado como mouse, que nós chamamos de navegação de cursor, que também é chamado de mouse. E aí você tem que anotar na sua cabecinha que é o F7. F7. Outra coisa importante,
F5, né? Ele permite atualizar o site ou o sítio na qual você se encontra, tá bom? F7 permite transformar as teclas do teclado como um cursor. Só que isso não se aplica. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. No Google Chrome, tá? Então isso se aplica no Mozilla e no Internet Explorer. Vejam como que ele se cobra essa questão, né? Foi da Polícia Civil do Distrito Federal no ano de 2016 para o cargo de papiloscopista. Bom, ele fala o seguinte: uma das características que podem ser observadas no programa de navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente, é a navegação dentro de uma página sem a utilização do mouse. Esse recurso é conhecido como Caret Browser, ou navegação por cursor, e utiliza as teclas, né, para a esquerda, direita, para o alto, para baixo, para percorrer a página e as demais teclas para selecionar um texto. Esse recurso pode ser habilitado ou desabilitado por Ctrl D? Não. Ctrl T para selecionar texto, Alt D não, F10 não, e sabemos aqui que o assunto que permite que você acione o cursor é F7. Então, vejam que essa eu tenho que realmente conhecer o conceito. Tudo bem? Agora um assunto também muito importante. FITS, tá? O FITS normalmente cobra quando você utiliza o Internet Explorer, né? E o Mozilla também não cobra muito na questão do Google. Ele pergunta o seguinte: o que é FITS? FITS, gente, significa alimentar, tá? Alimentar. Então imagine só, quando você trabalha, né, com pesquisas de sites, por exemplo, você tem que fazer um processo manual. E às vezes isso demanda tempo demais. Agora, imagine só, gente, se você entra no site todo santo dia e você tem essa rotina, né, a ser realizada frequentemente, você sabia que você pode cadastrar este site, tá, dentro do seu navegador para você receber notificações de conteúdos novos, né, de informações novas, de notícias novas? Então, vejam só que interessante. Eu não vou ter que ter o trabalho de navegar, de procurar esse determinado site e verificar se tem algo novo. Eu vou pegar o meu navegador e transferir para ele a responsabilidade. Então, quer dizer que o professor ele não pesquisa mais os assuntos de editais, por exemplo. Tudo que aparecer de edital, por exemplo, naquele site referido, ele manda a notificação para o navegador e aparece como se uma notificação para você. É como se fosse, por exemplo, gente, o Facebook. Uma vez que sai uma notificação na qual tem o seu nome, ele não te notifica, ele não te dá um alerta. Então o feeds é a mesma coisa. Então você cadastra aqui, por exemplo, e ele mostra, ó, nenhum feed detectado nessa página. Por quê? Não teve nenhuma atualização, eu não cadastrei nenhuma atualização nova. Quando aparece, por exemplo, uma atualização nova, você consegue perceber. Então o feeds ele tem esse intuito de alimentar, de manter você sincronizado com notícias novas. Tudo bem? Bom, pegando esse gancho, ele pode cobrar no seu concurso público também a questão de cookies. Se nós pegarmos a ideia do cookies, né, sabemos que cookies são biscoitos, né? E aí, qual que é a finalidade do navegador? Quando você come biscoito, gente, você deixa
rastros, né? Você deixa o farelo do biscoito. Então eu consigo te identificar, por exemplo. Então eu vou seguir, por exemplo, o professor João Kleber e vou verificar que ele entrou aqui na sala de edição, por exemplo. Então, qual que é a ideia de cookies, tá? Para os navegadores. O cookies, gente, são farelos que permitem que o navegador identifique a sua preferência. Então, deixa pequenos rastros de trechos, né, que mostra o que você pesquisou, o que você mais gosta. E a partir dessas informações, certo? Você consegue definir um perfil de pessoa. Então, agora você vai pensar comigo. Poxa, às vezes, quando eu pergunto alguma coisa no Google, cai sempre de viagem. Até parece que o Google sabe que eu viajo bastante. Às vezes, eu estou no Google lá, eu pesquiso alguma coisa, parece sempre voltada para editais de concurso público ou para aulas de informática. Por que será? Parece que o Google sabe o meu perfil. Mas ele sabe o seu perfil por quê? Ele consegue rastrear os cookies do seu navegador. Então, o navegador, quando você faz uma pesquisa de um website, ele deixa farelos. E esses farelos conseguem ser monitorados e, a partir disso, eles criam um perfil. Então, veja só que legal. Os cookies, gente, é as preferências do usuário. Então, as preferências permitem criar um perfil, né, de pesquisa, de busca. Tudo bem? Então, veja, olha que interessante que a gente pode salientar aqui, que pode ser questão de concurso público. Quando você navega na internet, você pode ter os favoritos, né? Os favoritos você vai colocar suas listas de preferência. Você pode ter os históricos, que são os registros do que você fez na internet. Outra coisa importante, você pode sincronizar, né? Permitir que um determinado site te notifique quando tem informação nova. E você pode também, tá? Sem querer, querendo, na verdade, né? Você alimenta as empresas para que ela consiga filtrar as informações, algo publicitário, pesquisa relevante à sociedade. Então, queira ou não, você cria um perfil e eles conseguem verificar o que você gosta e o que você não gosta. Então, vejam que tudo isso cai quando o assunto é navegador. Aí um aluno sempre me cobra isso, né? Poxa, professor, então você está falando que está complicada a coisa na internet, né? Por quê? Os caras sabem que horas que eu acessei o site, o que eu baixei, o que eu fiz, né? A hora que eu fiz, né? Consegue criar um perfil para mim. Eu não tenho mais privacidade. Aí você vai ter uma coisa importante. O navegador, se você sabia disso, existe uma terminologia, existe uma tecnologia que nós chamamos de navegação anônima ou privada. Então, vejam só, os navegadores eles têm uma tecnologia que permite que você navegue de forma anônima. E o que seria essa forma anônima, professor João Kleber? Bom, você não consegue deixar rastros, tá? Tanto é que eu recomendo, se você utiliza o Internet Bank, poderia ser até uma questão de concurso público, como eu posso manter seguro, né, acessando o Internet Bank pelo meu computador? Bom, você sabe que, às vezes, você deixa rastro, você deixa os cookies, né? Você também não pode deixar registros para que o cara armazene a senha do seu computador. Então, qual seria a forma que eu me sentiria seguro? Com a navegação privada ou anônima. Por quê? Você não vai deixar rastros de informações que você pesquisou, o histórico, cookies e dados de site e informações de formulários. Porque imagine só, quando você pesquisa várias coisas, né? E quando você pesquisa uma palavra sempre frequentemente, você percebe o seguinte, que essa palavra aleatória nunca se completa. Mas quando você pesquisa, por exemplo, editais, você nem precisa digitar a palavra editais completamente. Na hora que você coloca o E e o D, ele já automaticamente preenche para você. Por quê? Porque o navegador conhece a sua preferência. O navegador, ele sabe a sua preferência de pesquisa. Então, quando você navega de forma privada ou anônima, ele não permite isso, tá? Só que tem um porém. Ele pode te falar o seguinte, bom, então quer dizer que eu não estou... eu estou tranquilo que ninguém consegue me monitorar. Eu posso criar algum tipo de ato ilícito na internet? Não, gente. É assim como você apagar o histórico lá que nós falamos anteriormente, né? O Ctrl H histórico. Você consegue fazer com que a pessoa do computador não tenha acesso às informações. Mas, quando você conecta ao site da LAC Concursos, nós temos acesso do horário que você conectou. Não só a LAC Concursos, mas como a empresa provedora de serviço de telecomunicação. Seja ela a Oi, a TIM, a Sky, a Vivo, enfim. Então, essas empresas e
que o site que você, ou o sistema que você esteja utilizando da internet, ele tem acesso a essas informações. Então, fiquem atentos. Se perguntar sobre navegação privada, serve para quê? Para você não deixar rastros. Mas eu não consigo ser identificado de forma alguma? Não, consegue sim. Como? Através da empresa de telecomunicação e também o site referido. Tudo bem? E ele pode perguntar também, gente, como ou de que forma eu consigo navegar de forma anônima utilizando as teclas de apoio. E aí você vai aprender que o Mozilla Firefox e o Internet Explorer, eles utilizam a mesma sequência, Ctrl, Shift, P, tá? E aí uma coisa importante, todo mundo sabe, né, que o Ctrl P é para imprimir, certo? Então, sabe o que você vai fazer para lembrar na hora de concurso público? Você coloca o Shift no meio. Simples. Bom, eu quero navegar seguro? Lembro da impressora. Impressora Ctrl P. Bom, vou colocar no meio alguma coisa? Shift. Pronto, já decorei, né? Já aprendi. Então, Ctrl Shift P permite que você navegue de forma segura. No Google Chrome, você vai utilizar a mesma nomenclatura, só coloca o N. Então, Ctrl Shift N permite que você navegue de forma segura. Tudo bem? Então, isso seria o conceito, e ele pode te perguntar também, gente, como que eu consigo, né, navegar de forma segura através das teclas. Então, se for internet ou Mozilla, Ctrl Shift P, tá? E aí, se for o Google Chrome, Ctrl Shift N, tá? Bom, perguntinha aí para nós massificarmos nosso conhecimento. Bom, os principais navegadores da internet, como o Google Chrome, o Firefox e o Internet Explorer, possibilitam, respectivamente, uma navegação anônima, privativa ou in-private, né? Uma das funções da navegação anônima do Google Chrome é ocultar a navegação do administrador da rede? Não, não é ocultar a navegação do administrador da rede. É com que o seu computador ele não seja rastreado localmente. Então, elimina-se essa aqui. Não armazena a lista de favoritos, tá? Não é isso, gente. Lista de favoritos não tem como não armazenar, porque é um link de preferência. Eu não consigo deixar os cookies, dados de senha e formulários, né? Não armazenamento de cookies. Opa! Sabemos que cookies são rastros, então eu não deixo rastros. Até então aqui está correto. Se torna o anônimo para o website visitado. Negativo. Lembra o exemplo que eu citei da LAC Concursos? Eu apaguei do computador, não consigo acessar, mas lá na LAC, no servidor da LAC, eu consigo verificar que você consultou a aula do professor João Kleber. Então, elimina-se também. E oculta a navegação do provedor de acesso. Aqui ele está falando o seguinte, ó, que a empresa que fornece serviço de internet para você não consegue ter acesso ao site que você visitou, que você procurou. E isso é falso. Consegue sim. Toda vez que falar que o website visitado e o provedor de acesso não tem acesso, você marca que é errado. Tudo bem? Assim, gente, chegamos mais um fim de aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Respondam questões, porque questão massifica seu conhecimento, e sempre façam analogia com o seu mundo real. Tudo bem? Tenham uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LAC Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LAC Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LAC Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.